paz de Jesus para todos, que Deus abençoe. Hoje eu quero trazer uma palavra que encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. A parábola do rico e Lázaro. O texto vai nos dizer o seguinte, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós continuamos. Queridos, esse texto aqui, ele vai mostrar para mim e para você a consequência de você abrir mão de Deus. A consequência de você ter a sua vida com Deus e a consequência de você não ter uma vida com Deus. Olha bem para esse texto e veja que aqui está falando de duas pessoas. Uma era o rico, que tinha tudo do bom e do melhor, tudo que o dinheiro podia te dar. O outro era um homem mendigo, que o que existia nele era uma enfermidade, o qual a palavra do Senhor diz que eram chagas abertas, onde os cães vinham e lambiam essas chagas. Enquanto este homem rico vivia uma vida totalmente regalada, não lhe faltando nada, tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe comprar, ele tinha. O que ele queria conquistar, ele podia, porque ele tinha condições financeiras para isso. Este mendigo, ele desejava comer das migalhas que caía da mesa daquele homem rico. E o que ambos tinham em comum, tanto o rico quanto este mendigo? Primeiro, ambos estavam enfermos. Enquanto o rico tinha uma enfermidade na alma, pois ele valorizava muito a riqueza, esquecendo-se de Deus, e quando você se esquece de Deus, você abre mão de Deus, isso mostra uma enfermidade na sua alma, e você precisa de cura. O outro tinha uma enfermidade na carne, porém, uma enfermidade era espiritual e a outra era física. Um outro ponto que eles tinham em comum, ambos morreram. Tanto aquele que tinha do bom e do melhor, que era o rico, quanto aquele que só sofria, só passava por dificuldades. Ambos chegaram o dia da sua morte. E o resultado desse dia, as consequências de tudo aquilo que eles fizeram aqui na terra, nós vamos entender aqui. Olha o que o texto vai dizer no versículo 22. Enquanto um, que foi o mendigo, foi levado para os seios de Abraão, que o seio de Abraão simboliza, aponta para o céu, o rico foi levado para o Hades. Hades, que para os hebreus significa morada dos mortos. Olha aí. Lugar de tormenta, para nós, é o inferno. É um lugar sem volta. Um lugar de sofrimento, de dor. Abraão aqui tipifica Deus. É como se Abraão fosse Deus. E aqui está mostrando as consequências que uma vida sem Deus traz para um e uma vida com Deus traz para o outro. Porque o texto deixa bem claro para nós. Tanto o mendigo quanto o rico morreram. E cada um agora iria colher os frutos das suas plantações aqui na terra. Cada um agora iria usufruir de tudo aquilo que eles plantaram neste mundo. Enquanto um plantou uma semente em cima da sua riqueza, uma vida de vaidade, uma vida de engano, de ilusões, uma vida de pecado fora da presença de Deus, o outro
plantou aqui na terra uma vida que, ainda que em meio a sofrimento, a dificuldades, mais uma vida na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos mostra que este homem que sofreu aqui na terra, ele foi consolado por Deus. Que aqui Abraão simboliza Deus. E por outro lado, este homem que aqui na terra tinha tudo do bom e do melhor, estava sendo atormentado. E olha o que o texto vai nos ensinar. Quando este homem, desesperado por estar sendo atormentado, olha e vê Lázaro sendo consolado por Abraão. Ele vai dizer no versículo 24, clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Olha só. Quando ele diz aqui, Abraão, meu pai, significa que ele conhecia a palavra, que ele conhecia Deus. Ele sabia quem era Deus. O problema é que ele não vivia o que Deus tinha para a vida dele. O problema é que as riquezas que ele possuía roubaram o lugar de Deus na vida dele. Ele passou a colocar as riquezas como centro de tudo. E isso tirou ele da presença, isso roubou dele a salvação. E ele aqui, sendo atormentado neste fogo, ele clama a Abraão pedindo para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na língua dele, que ele não estava aguentando aquele calor que ele estava sentindo ali naquele lugar. E qual foi a resposta de Abraão para ele, do pai Abraão para ele? Olha só no versículo 25. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Olha aí. Abraão aqui mostra para o homem rico o que ele passou, o que ele viveu. Diz para este homem que tudo o que ele viveu na terra ficou na terra, inclusive a salvação dele. Ele perdeu a vida eterna. Porque no momento que ele deveria valorizar Deus, ele não valorizou. Porque o texto vai dizer que Abraão chama ele de filho. E se ele é filho, ele era conhecedor. Assim como hoje existem muitos filhos de Deus que estão negligenciando a presença de Deus, estão negligenciando uma vida com Deus, estão negociando com o mundo, com as riquezas, com a fama, com os poderes do mundo, a sua salvação. Estão se colocando como se fosse um Esaú na vida, que pegou da sua primogenitura e desprezou, trocando por um prato de lentilhas. O qual depois a Bíblia diz que ele buscou com arrependimento e não encontrou. Aqui este homem, queridos, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele não valorizou o principal, que era a presença de Deus. Ele se esqueceu de Deus. Abriu mão daquilo de mais precioso que ele tinha, que tinha mais valor do que toda a riqueza do mundo. Por sua vez, Lázaro, o próprio texto vai dizer, este recebeu somente males. Agora ele estava sendo o quê? Consolado. O que nós entendemos aqui, queridos? Se você está firme na presença de Deus, não importa se você está passando por lutas, por dificuldades, não importa se o mal veio contra a sua vida, desde que você se mantenha firme na presença, crendo firmemente no Deus da sua salvação, você vai vencer. Este homem, ainda que sofreu, ainda que passou por tudo aquilo que ele teve que passar, ele não desistiu de Deus. Ele continuou seguindo o propósito. Você imagina, se coloca no lugar deste mendigo, um homem que talvez não tivesse um teto para morar durante a noite, talvez morasse embaixo das pontes, das marquises, dos comércios, não sei como funcionava naquela época. Um homem que não tinha amigos, pois assim como nos dias atuais,
Quando você chega perto de um mendigo, você passa muitas vezes longe dele porque o mendigo está fedendo, está sujo, ou está com alguma enfermidade. Talvez esse mendigo aqui, Lázaro, viveu isso. As pessoas excluindo ele. Aonde ele chegava, ninguém recebia. Talvez ele foi expulso muitas das vezes, quem sabe até mesmo desse próprio homem rico, da porta da casa dele. Quando ele desejava comer da migalha dos pães que caía da mesa desse rico. Quanto sofrimento esse homem passou, quantas dificuldades ele teve que viver enquanto estava aqui na terra. E detalhe, um homem que, para alcançar a vida eterna, mostra que tinha uma vida com Deus. E isso aqui joga por terra alguns pensamentos de algumas pessoas que dizem que se você está na presença de Deus, você tem que prosperar. Se você está na presença de Deus, você tem que ter rico, você tem que ser rico. Se você está na presença de Deus, você não passa por luta, por dificuldade, por tribulação, querido. Isso não é um evangelho que Cristo pregou. Porque a Bíblia diz, querido, que enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai estar sujeito a todas essas coisas. A gente vai passar por lutas, por dificuldades. Ah, mas eu estou na presença de Deus, eu não aceito isso. Então, você não está lendo a Bíblia como deveria ler. Porque esse homem era um mendigo, cheio de chagas, feridas expostas, o cachorro vinha lambia as suas feridas, e isso não impediu ele de ser salvo. Pelo simples fato de ele se manter firme na presença. Ele não reclamar pelo fato que ele estava vivendo o que ele estava passando aqui na terra. Aquela enfermidade toda. Ele diz aqui, o Abraão diz aqui para o rico, olha, você tinha tudo do bom e do melhor na terra. Agora, você está sendo atormentado. Mas ele não, ele era atormentado na terra, viveu muitos males na terra, mas agora está sendo consolado. Agora é a hora dele ser consolado. Porque enquanto ele estava vivo, ele sabia a quem recorrer. O nome Lázaro, querido, significa Deus é o meu socorro. Então ele já tinha essa convicção no nome dele. O nome dele já sinalizava isso. Deus é o meu socorro. E ele cria nisso, ele acreditava nesse socorro. Ele confiava que um dia Deus iria se levantar e ajudar ele. E às vezes nós achamos que nós seremos favorecidos por Deus em algum momento aqui enquanto estamos vivos. Mas às vezes o que Deus tem para mim e para você não está no contexto do mundo, mas sim da vida espiritual. Existe algo muito melhor, muito maior, muito mais bonito que já está reservado para mim e para você. A Bíblia diz aqui, querido, no versículo 26, olha só, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, existe um grande abismo. Existe uma distância muito grande entre céu e inferno. E uma coisa que nos chama a atenção, que todos nós já conhecemos, é que quem está lá não sabe o que está acontecendo lá embaixo, no inferno. Mas quem está no inferno sabe muito bem o que está acontecendo lá em cima. Porque o texto vai dizer aqui que o rico olha para o alto e vê Lázaro ser consolado por Abraão no seio de Abraão. Mas Lázaro não está vendo o rico ser atormentado. Lázaro agora está vivendo momentos de alegria. Está vivendo o melhor de Deus para a vida dele. E olha o que o texto vai continuar dizendo, já caminhando aqui para o fim. Ele diz, versículo 27, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Isso aqui é uma coisa que nos chama a atenção. Por quê? Primeiro ponto, o arrependimento. O arrependimento é algo que tem que ser feito enquanto estamos aqui vivos, aqui na terra. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que uma vez que nós morremos, segue-se o juízo. Então não tem mais volta. Então o arrependimento tem que ser aqui enquanto estamos vivos.
E nós sabemos que o arrependimento é a chave que nos liga a Deus, que nos liga a Jesus, ou melhor, é a chave de acesso que nos leva a Jesus, que por sua vez é a porta que nos liga a Deus. Em outras palavras, sem arrependimento não há salvação. Não tem como você se arrepender, não se arrepender e ser salvo. Ou você se arrepende e busca o Senhor para que você seja salvo, ou você será condenado. É o que aconteceu aqui. Este homem depositou sua confiança na riqueza, não se arrependeu enquanto estava vivo, mas quando a morte chegou, ele foi condenado. Lázaro foi o contrário. Enquanto estava vivo, ainda que passando por lutas, ele colocou a sua vida na mão do Senhor e foi salvo. Então o texto vai dizer aqui, que ele diz, olha, manda Lázaro ir até voltar, melhor dizendo, e pregar para os meus irmãos, porque lá eu tenho 5 irmãos que ficaram, para que eles não venham para o lugar onde eu estou. Não venham passar pelo que estou passando. Por quê? Ele sabia muito bem que os irmãos dele estavam traçando os mesmos caminhos que ele traçou. E que se não existe um arrependimento, uma busca por Deus, enquanto havia tempo, enquanto eles estavam vivos, não tinha salvação. E qual foi a resposta de Abraão para ele? Olha só, o texto vai dizer. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Olha aí. Ouçam-nos. O que nós entendemos aqui? Trazendo para os nossos dias. Hoje, existem homens e mulheres de Deus pregando o Evangelho de Cristo. Pregando o Evangelho da salvação. E muitos estão ignorando, muitos estão rejeitando. Você fala do amor de Deus, entra num ouvido e sai no outro. Você fala do amor de Deus, você fala a importância de uma vida eterna. Você fala que é necessário você se entregar ao Senhor para que você seja salvo e eles simplesmente ignoram. E outra coisa, este homem se preocupou com a família, mas depois que já era tarde, você tem se preocupado com seu filho? Você tem se preocupado com a sua esposa? Ah não, cada um vai viver a sua vida, querida, a responsabilidade espiritual é sua. Você quer que o seu filho, que a sua esposa, que a sua família, seus pais, seus irmãos, vivam o que esse homem rico está vivendo aqui? Ou o que esse Lázaro está vivendo aqui? O tempo é hoje, você tem que decidir. Eles têm que decidir. O arrependimento é agora. A palavra está sendo ministrada. Você vai dar ouvido à palavra ou vai seguir os seus próprios caminhos? Olha o que o texto vai dizer. Disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão não está mais aqui. Moisés não está mais aqui. Os profetas também não estão mais aqui. Mas a voz profética continua ecoando. Estamos falando de Deus, da palavra de Deus. Você tem que ouvir essa palavra e viver essa palavra para que você seja salvo. E olha o que o texto vai dizer. Versículo 30. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha aí. Quanto engano. E ele diz aqui, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Observe aqui que o texto termina, Abraão deixando bem claro, que ainda que os mortos, algum dos mortos voltasse, eles não acreditariam. Então, queridos, hoje nós temos que ter esse entendimento. A palavra do Senhor fala comigo, fala com você, nos mostra o caminho qual devemos seguir, a quem devemos ouvir. O problema está justamente aqui. No passado, os profetas pregavam, Moisés pregava, e eles não davam crédito. Hoje nós estamos pregando, estamos ensinando, e as pessoas não dão crédito. E isso, queridos, acaba roubando elas da presença de Deus, impedindo elas de serem salvas. Quando eu coloco a minha vida na presença do Senhor e sigo, eu faço igual Lázaro. Ainda que venham as enfermidades, ainda que venham as tribulações, as lutas da vida, os males venham sobre a minha vida,
que estamos sujeitos. A Bíblia diz que tudo acontece igualmente a todos. Claro que nem tudo é para todos. Mas o texto vai dizer aqui, quando nós vivemos isso, mas nos entregamos ao Senhor, nós conquistamos a vida eterna. Nós temos que entender que estamos nesta terra de passagem. Vai chegar um dia que nós vamos tomar posse daquilo que realmente é nosso por direito, por ser conquistado na cruz do Calvário, por Jesus Cristo, que é a nossa vida eterna. Agora, tudo que nós passamos aqui nessa terra, tudo que nós fazemos aqui nessa terra, queridos, vai determinar o nosso futuro. Já diz o pregador, uma decisão define o futuro. A vida que eu estou vivendo hoje é consequência de uma decisão que eu tomei lá atrás. Mas a vida que eu vou levar amanhã é consequência de uma decisão que eu tomar hoje. Se você decidir hoje por Cristo, ou você que está afastado da presença de Deus, decidir hoje voltar para Cristo e seguir este caminho, com arrependimento sincero, tenha certeza, queridos, o resultado final vai ser o mesmo de Lázaro, não do rico. Nós temos que compreender isso. A palavra de Deus, ela nos ensina. O texto aqui nos dá a direção. É céu ou é inferno? É lugar de paz, de alegria? É lugar da presença de Deus ou o lugar de tormento? Um lugar sem volta. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que não vale a pena perder a nossa salvação por bens materiais. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ficar ricos, que nós não devemos buscar ter uma vida próspera. Claro que não. Nós temos sim que fazer isso, tendo oportunidade, claro que sim, desde que seja de forma lícita. Eu estou dizendo aqui que estas coisas não podem de forma nenhuma nos roubar da presença de Deus. O próprio Jesus vai nos ensinar, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça come, onde o ferrugem come, onde os ladrões roubam, olha aí. Mas ajuntai tesouro no céu. Vendo só? Então é um ensinamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. O próprio Jesus vai dizer, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde você tem colocado o seu coração? Este homem rico colocou o seu coração na riqueza. Por sua vez, o mendigo Lázaro, todo sujo, todo machucado, passando necessidade, colocou o seu coração no seu socorro, que era Deus. E por fim, queridos, o resultado foi o quê? Como o próprio Abraão diz aqui no versículo 25. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. O que é que nós queremos dizer dentro desse texto? O que é que eu quero falar com você dentro desse texto? Coloque seu coração diante de Deus. Não negocie a sua salvação. Riqueza, prosperidade, é bom, mas não se compara o que está preparado para mim e para você na glória. Não deixe que as coisas do mundo roubem a tua fé, roubem a tua salvação. Não deixe que as coisas do mundo venham te enganar. Estamos vendo tempo onde a ganância, o egocentrismo, a luta pelo poder tem tirado a inteligência de muita gente. Muitos têm se levantado contra o próprio Deus. Muitos têm escarnecido as coisas de Deus. Muitos têm depositado a sua confiança no seu próprio ventre, esquecendo que existe um Deus que vela para que a palavra dele se cumpra. E essa palavra, sendo fiel como é, tenha certeza, querido, que ela vai se cumprir nos mínimos detalhes. Nada vai ficar para trás. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que essa palavra fique no seu coração e você entenda, queridos, que independente da vida que você esteja aqui na terra, levando aqui na terra, se a tua vida está na mão de Deus, tenha certeza, com
cumprindo os propósitos, os princípios do Senhor, o passaporte para a glória, a salvação eterna, está garantida em sua vida. Caso contrário, não tem salvação. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida em nome de Jesus. Amém? Shalom.